Olá, boa noite a todos. Meu nome é Galzuinda Maria Figueiredo Reis, eu sou cirurgiã bariátrica. E hoje eu vou mediar o Bari Life. E nessa noite a gente vai falar de um tema muito interessante, que seria mulheres em cirurgia bariátrica. Na verdade, eu acho que seria cirurgia bariátrica em mulheres, né? Que nós vamos abordar mais nesse sentido. Esta proposta do Bari Life é uma proposta da Sociedade de Cirurgia Bariátrica para informar a população sobre os temas relacionados tanto à cirurgia bariátrica quanto à cirurgia metabólica. O Bari Life acontece semanalmente, sempre às quintas-feiras, às 20 horas. E hoje o tema é bem interessante, porque o tema foi encaminhado para os seguidores, né, tanto da página do Facebook quanto do Instagram. Então, a gente está atendendo uma demanda dos pacientes. Hoje participam aqui com a gente duas cirurgiãs, e eu faço até questão de falar sobre o currículo delas, porque são as cirurgiãs talvez de maior destaque que a gente tem no país em relação à cirurgia bariátrica. A doutora Paula Volpe, ela é doutoranda da USP, né? Ela também é mestre em cirurgia do aparelho digestivo pela USP. Ela é titular da Sociedade de Cirurgia Bariátrica e do CBCD, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e Colégio do Aparelho Digestivo. Ela também é a maior experiência que nós temos em cirurgia robótica em cirurgia bariátrica, né? E a doutora Luciana Elcadre, ela é cirurgiã do Rio de Janeiro. Ela é doutora e mestre em cirurgia pela UFMG. Ela é diretora científica do CBCD e diretora do Centro Metabólico da Gávea, do Hospital São Lucas, Copacabana, e titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, tanto brasileira quanto americana. E eu acho que nós vamos iniciar falando sobre os dados da cirurgia bariátrica, porque hoje saiu uma notícia no Estadão com um aumento de 84,73% do número de cirurgias realizadas de 2011 a 2018. E eu vou inicialmente perguntar à doutora Paula a que se deve esse aumento de cirurgias, né, expressivos que a gente tem. Primeiramente, queria cumprimentar a todos. Boa noite. Esses dados são muito interessantes e eles provavelmente têm uma razão muito complexa e simples, que é o fato de que hoje no mercado, apesar de nós termos várias medicações disponíveis, cada vez mais estudos em relação às medicações, o problema é que as medicações têm um efeito muito ruim. Então, as pessoas usam a medicação, se animam um pouco com a perda de peso, mas é um resultado, uma perda de peso muito lenta, um resultado muito ruim. Qualquer deslize, as pessoas largam a medicação, e fora que usar a medicação de forma contínua tem alguns riscos, e fora que é muito caro, porque as medicações melhores que nós temos no mercado são de acesso a poucas pessoas, porque elas são muito caras, com um resultado muito restrito. Só algumas pessoas se beneficiam durante o uso da medicação, e a hora que acaba engordando tudo de novo. Então, eu acho que talvez a procura pela cirurgia venha de encontro a esse tipo de premissa, né? Doutora Luciana, o resultado da cirurgia bariátrica, então, seria o responsável por esse aumento de cirurgias? O resultado da cirurgia bariátrica é melhor, o resultado do tratamento cirúrgico da obesidade é melhor do que o resultado do tratamento clínico da obesidade. E nós podemos inferir também e adicionar que para o diabetes tipo 2, quando bem indicado, também é melhor o resultado da cirurgia do que o resultado do tratamento clínico. Duas coisas precisam ser apontadas aqui. A primeira é que, se existe pouca gente que pode pagar pelo remédio, e se existe 80% de aumento no número de cirurgias, o que é que está acontecendo se nós ainda estamos operando menos de 2% das pessoas que têm indicação para operação? O que é que nós podemos fazer para aumentar o número de cirurgias, dessa cirurgia que salva tantas vidas? Paula. E aumentar não só o número, a disponibilidade, as pessoas terem acesso, que às vezes as pessoas não sabem nem como é que você procura uma cirurgia dessa. Atendo muitas pessoas no consultório que
pensam, emagrece, engorda, e nunca tiveram, às vezes tem dificuldade até de procurar. Quem que eu vou procurar? Eu vou procurar a minha ginecologista, que é geralmente a médica que cuida de mim, eu vou procurar o endócrino, que muitas vezes se posiciona de uma forma contra e vamos fazer dieta, vamos usar remédio. Eu vou procurar uma nutricionista, que é muito difícil, eu faço dieta a minha vida inteira e não consigo. Então, talvez a gente está aqui para ajudar vocês, porque tem que procurar ajuda, tem a sociedade pode ajudar, a Sociedade de Cirurgia Bariátrica pode ajudar na orientação. Quem que procura? Cirurgião bariátrico. Então, eu acho que é ter um acesso melhor. Realmente, os remédios são de uso, são caros, tem muito efeito colateral, tem muitas pessoas usando as medicações que realmente têm bastante efeito colateral com resultado, porque se você fizesse todo esse esforço de pagar, se você fizesse o esforço de ir na nutricionista e você tivesse um resultado, isso seria muito bom. O problema é que isso não acontece, porque a hora que você larga de tudo, todo mundo que fez regime, dieta a vida inteira, escuta que tem que parar de comer, que tem que fazer atividade física, que tem que não sei o quê, e não vê resultado com isso. A gente precisa falar quantos % das pessoas que procuram a cirurgia bariátrica são do sexo feminino, já que a gente está aqui para falar para as mulheres. Exatamente. E você acha que as mulheres se preocupam mais com a obesidade do que os homens? Não. Primeiro, um número importante, 70% das pessoas que procuram cirurgia bariátrica são do sexo feminino. E um dado importante e interessante é que se nós trocarmos o nome da operação de cirurgia bariátrica para cirurgia metabólica, não existe essa proporção 70-30. O que isso mostra? Isso mostra que a obesidade é muito menos aceita na mulher do que no homem. Então, não é que a mulher se preocupe, mas a mulher com obesidade não é aceita. O homem é aceito com tranquilidade. Quando nós colocamos outros problemas que não seja o peso, diabetes, doença gordurosa no fígado, artrose, refluxo, a proporção não é tão gritante entre mulheres e homens. Fora que a obesidade na mulher, ela gera muita infertilidade. Então, a mulher tem muita dificuldade de, eventualmente, engravidar. E, se engravidar, os riscos que ela corre são muito grandes, em termos de tanto para ela, enquanto desenvolvimento de hipertensão, diabetes, quanto para o nenê dela, quanto para a decorrência da gestação. São crianças que podem nascer com problema de diabetes, são crianças que podem nascer com baixo peso. Então, a gravidez é de muito risco. E o fato de você oferecer para as mulheres operar antes de engravidar, ou, eventualmente, elas podem ter uma gestação mais segura adiante. Realmente, a sociedade ela pune muito a mulher. A mulher, mesmo a mulher que não é tão obesa, ela é muito punida pela obesidade. É diferente do homem. O homem, claro que homens extremamente obesos também são punidos, mas o homem ele é muito mais aceito acima do peso do que a mulher acima do peso. A própria mulher, ela se constrange, ela não vai na praia, ela não sai de casa, ela tem que vestir uma roupa, ela não tem uma roupa para vestir. Então, a própria sociedade pune muito a mulher. E a perda de peso? Vocês acham que a perda de peso é diferente nas mulheres? Eu acho que a perda de peso é mais influenciada pela idade do que propriamente pelo sexo. E é uma coisa natural da vida, né? Uma coisa relacionada à termogênese, à quantidade de massa muscular. E acho que a gente pode dividir por idade e não por sexo. E não existe, na verdade, a gente não consegue colocar esse vai emagrecer muito, esse vai emagrecer. É sempre uma surpresa. Por isso que é importante operar e acompanhar. Não pode operar e voltar para casa e esquecer o que foi operado. É acompanhamento para o resto da vida. E é um acompanhamento bom de ser feito. Porque você cria um laço com a equipe, você encontra os pacientes que operaram perto de você, você conhece histórias fantásticas de gente que operou antes, você ajuda gente que vai operar depois. Opera e acompanha. Em relação...
Só um adendo. E uma coisa importante, que é o seguinte, quanto mais cedo se procurar ajuda, melhor é, porque não deu tempo de ficar diabética, não deu tempo de ficar com gordura no fígado, não deu tempo de ter dor no joelho, dor nas costas, uma artrose. Então, quanto mais cedo a procura for feita e quanto mais cedo o tratamento for instalado, melhor é o resultado, porque você evita de passar por uma série de complicações que vão se desenvolver ao longo de... Por exemplo, tem pacientes hoje no consultório procurando com 70 anos de idade, que é um tabu, a idade mais velha, a mulher procurando para operar. Por quê? Porque ela não consegue andar, porque ela tem limitação para andar, ela tem limitação de qualidade de vida. Então, quanto mais cedo se procurar ajuda, melhor é o resultado, porque você tem a vida inteira para desfrutar do resultado. Exatamente. Em relação à técnica cirúrgica, teria alguma diferença entre homens e mulheres? Qual a técnica escolher? Em tese, o que vai decidir a escolha de uma técnica cirúrgica não é o sexo, mas sim as condições associadas. Nós temos diferentes potências em operações e nós temos algumas condições que melhoram mais depois de uma operação do que de outra. Então, em tese, o sexo não é determinante para a escolha da técnica cirúrgica. Quer completar, doutora Paula? Para a mulher, o sleeve às vezes é uma cirurgia que tem um resultado, não estou generalizando, um resultado um pouco pior do que o bypass. Porque a mulher, ela é diferente do homem. O homem come muita quantidade de comida. A mulher não. A mulher, ela, em geral, é muito comum a mulher falar assim, eu não como nada, no almoço e no jantar, mas ela come o dia inteiro. Então, o bypass, nesse sentido, ele ajuda muito mais do que a gastrectomia vertical. Então, não é uma coisa taxativa, mas geralmente os resultados se mostram de uma forma um pouco melhores em relação às mulheres relacionadas ao bypass. Nós vamos ressaltar que a técnica cirúrgica não é determinante do nível de suplementação pós-operatória. Existe uma crença de que a gastrectomia vertical precisa de menos suplementação pós-operatória do que o bypass, por exemplo, e isso não é verdade, pelo menos em curto e médio prazo. Em relação ao pré-operatório, existe alguma recomendação especial em relação às mulheres? Em relação, por exemplo, à anticoncepção, em relação à suspensão de medicamentos antes da cirurgia. Então, quais que seriam as recomendações específicas para as mulheres nesse período? A anticoncepção pré-operatória, existem vários fatos curiosos. O primeiro é que o anticoncepcional é um hormônio, e sendo um hormônio, ele deve ser interrompido antes da operação, para não aumentar o risco de trombose, entre outras complicações. O outro problema é que o anticoncepcional, em tese, protege até 90 quilos apenas. Então, grande parte dessas mulheres não estariam protegidas antes da operação, mas deve ser interrompido e deve ser justamente pela frequência enorme de ovário policístico e a infertilidade ser uma grande indicação de operação, deve ser testado a possibilidade de gestação, se possível, no dia que precede a operação, para que a pessoa não esteja, para que a mulher não esteja grávida e se submeta a uma operação, por exemplo. E acrescentando, é extremamente importante, que é uma pergunta que nós escutamos muito em consultório, quanto tempo depois eu posso ficar grávida? Em geral, o recomendável é que se espere 2 anos para engravidar. Por quê? Porque nesse momento, do ponto de vista nutricional, o organismo está mais estável, a mulher já está mais estável no peso, então o que ela vai ter de nutriente em relação a um bebê que vai crescer é tudo mais estável. Então, recomendamos que espere 2 anos para engravidar, porque é mais seguro em relação ao próprio desenvolvimento do feto. E não só do feto, é a proteção da própria mãe, né? Lembrando que a gestação pós-cirurgia bariátrica, quando acompanhada e quando ocorre na época certa, ela é segura, tanto para a mãe quanto para o embrião, para o feto,
e que existem inúmeros, todas nós temos vasta experiência em mais de 20 anos de muitas mulheres que ficaram grávidas, de 1, de 2, gemelar, de muitas gravidezes, sempre com muita segurança, desde que com acompanhamento. O que a mulher precisa no pós-operatório, quando fica grávida, como eu disse, é acompanhar, e nós temos duas coisas. Primeiro, muitas mulheres que têm deficiência de ferro, porque menstruam, quando ficam grávidas, param de menstruar, e muitas vezes é aí que a gente consegue compensar a deficiência de ferro. E o que aparece que não existe antes é uma necessidade maior de suplementação proteica na grávida do que antes dela ficar grávida. Então, assim, o paciente opera, né? Está naquele processo de perda de peso. O que vocês veem no consultório que preocupa mais essa paciente no pós-operatório? A perda de peso, a cirurgia plástica, a questão do cabelo, pele. O que vocês habitualmente veem no consultório? Cirurgia plástica, cabelo. Cirurgia plástica. Na verdade, uma grande preocupação é relacionada ao cabelo. A mulher é vaidosa, tem cabelo e o cabelo começa a cair, ela fica preocupada. Mas isso é uma coisa que a gente tem que tranquilizar, porque hoje existem muitas vitaminas, muitos suplementos que podem ser administrados e que diminuem muito isso. Isso acontece num período. Não é uma coisa que, eu operei, eu vou ficar careca. Não acontece isso. Né? Isso acontece com dieta. Não precisa operar. É só fazer uma dieta hipocalórica que o cabelo cai. E é preciso suplementar, mas eu acho que a principal preocupação é essa. E a cirurgia plástica, quando a gente está numa... A cirurgia plástica é uma preocupação. A mulher, não só a mulher, mas o homem também, mas a mulher, ela é muito vaidosa. Então, a hora que ela começa a emagrecer, ela começa a se arrumar, ela começa a querer ficar bonita, ela começa a usar um brinco, usar uma joia, ela começa a usar uma pintura. Fazer planos que nunca fez. Fazer planos. Vezes, ela quer comprar uma roupa, entrar numa loja e pedir o tamanho que ela quer, escolher a roupa que ela quer. Porque é muito comum a pessoa, quando ela fica muito gordinha, ela chega nas lojas para comprar roupa e não tem o tamanho dela, não tem a cor que ela quer, não tem a roupa que ela escolheu. A roupa escolheu ela, porque é aquela que tem. Então, a hora que começa a emagrecer, ela fica vaidosa, ela quer escolher aquela roupa, ela quer entrar na loja e comprar aquela roupa que ela escolheu. E claro que a cirurgia plástica é uma preocupação, porque aí começa, olha, eu perdi muito peso, o meu braço está flácido, a minha coxa está flácida, a minha barriga está flácida. Então a cirurgia plástica vem aí de encontro. E uma coisa que acontece com uma frequência muito grande, olha, quase 100% das mulheres é a mama, né, que cai muito, porque a perda de peso ela faz com que a mama caia muito. Né? Então, é uma preocupação, nossa, eu vou colocar, posso colocar silicone, não posso colocar silicone. São preocupações que são muito, muito notórias durante o emagrecimento. E quando seria o melhor momento para fazer a cirurgia plástica? Quando a perda de peso está estável. Se a perda de peso for estável com 7 meses de operação, não existe problema de fazer cirurgia plástica. Agora, o que existe é uma legislação, na verdade não é uma legislação, existe um plano de seguradoras, de planos de saúde, enfim. Mas, cientificamente, teoricamente, quando a perda de peso foi estável. Se ela foi estável com 6 meses, pode operar com 7 meses. Suplementando, porque senão a cicatriz vai ficar feia e a pessoa vai ficar infeliz. Cirurgia plástica é uma cirurgia estética que precisa ter um resultado estético bom. Então, precisa suplementar. Não pode estar com anemia, precisa ter alguns elementos para fazer uma ferida operatória fina, bonita e efetivamente cicatrizar. Isso é especialmente importante para a dermolipectomia, né? Para a mama nem sempre, mas para a dermolipectomia, que é a cirurgia que tira a pele da barriga, que é uma incisão maior, um descolamento muito maior, um sangramento maior, precisa estar muito bem suplementado. E uma coisa que eu quero acrescentar, extremamente importante, um pouco de atividade física. Os resultados a longo prazo mostram que as pessoas que aderem à atividade física, primeiro, mesmo que seja um pouco de exercício aeróbico, um pouco de musculação, primeiro, a plástica fica muito melhor, fica mais bonita, porque você tem músculo para isso ficar mais acomodado. Os resultados em termos de controle, tanto da ansiedade
quanto do próprio peso, porque muitas vezes a própria ansiedade gera vontade de comer. Então, vai comer porque está ansiosa. Atividade física ajuda muito. Então, eu quero deixar assim, uma mensagem que a atividade física é extremamente importante no conjunto da perda de peso. Atividade física é importante. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que nada empodera mais a mulher do que a atividade física. Nada. Do que fazer atividade física, do que criar uma massa muscular, é muito importante. E, na verdade, é inadmissível que no século XXI a gente possa aumenta o metabolismo, né? Você ganha massa muscular, aumenta o metabolismo, não fica com aquela flacidez tão grande da pele, porque a pele se acomoda sobre o músculo. Você perde massa gorda, né? Perde a gordura e você mantém um tônus muscular. A gente vai começar a responder algumas perguntas aqui que têm chegado para a gente. E talvez para orientar, é Gi Santos. Ela pergunta, ela tem pólipos no estômago e faria um bypass. Porém, terá que ser extraída, né, a parte grampeada. Então, ela pergunta se tem algum risco, né? Ela também tem esteatose no fígado, diabetes. E aí, ela está questionando se o sleeve, foi justamente o que você tinha falado, Luciana, se o sleeve também precisa de suplementação de vitaminas. Sem dúvida, precisa. E hoje nós sabemos que o que pode acontecer, o que precisa suplementar primeiro, depois da operação? Quais são, o que todo mundo precisa tomar depois da operação? Vitamina do complexo B, as mulheres precisam de mais ferro do que o homem inicialmente. Depois de 3, 4 anos, o homem precisa de ferro do mesmo jeito que a mulher. E a mulher precisa mais inicialmente, justamente porque ela menstrua. Mulheres pós-menopausa precisam menos. E cálcio. E por que existe deficiência de cálcio depois da operação? Então, o que a gente imaginava é que existe deficiência de cálcio, porque o cálcio é absorvido no duodeno, 90% do cálcio é absorvido no duodeno. Então, a operação que não tira o duodeno do contato com a comida não precisaria tomar cálcio. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Na verdade, a gente sabe há muito tempo que isso não é verdade e que a própria perda de peso rápida já pode iniciar um processo de reabsorção óssea. Então, isso é verdade, inclusive, para o emagrecimento sem cirurgia. Se você emagrece muito de forma rápida com dieta, também é benéfico que você suplemente. Então, a gastrectomia vertical precisa de suplementação, porque ela produz emagrecimento rápido e expressivo. Em relação a ter pólipo no estômago, na verdade, é importante, além de saber se tem pólipo, a gente tem que saber se tem alguma história de câncer de estômago na família dela. Isso é importante. Um caso pode ser determinante da mudança da técnica cirúrgica. E se precisar tirar o estômago, não tem problema, né, Paula? Não tem problema nenhum. E precisa analisar, primeiro, que tipo de pólipo que é, né? Então, isso vocês podem conversar com o médico de vocês. Se é um pólipo só de hiperplasia, não é uma coisa tão preocupante. Se o pólipo é um adenoma, então aí a gente já fica um pouco mais preocupado. E se for o caso, e se for realmente, olha, eu preciso fazer um bypass porque eu tenho refluxo, mas eu tenho pólipo, como é que faz? Aí tira o estômago remanescente, e isso fica seguro, é uma coisa que se faz, aumenta um pouquinho o tempo da cirurgia, mas não é uma coisa tão difícil de se fazer, e a cirurgia transcorre da mesma forma. Assim, só para a gente fazer, o que vocês recomendariam de mais importante no pós-operatório? Assim, até o momento, eu acho que a atividade física é um consenso de todo mundo aqui. Suplementação, atividade física. E acompanhamento. Acompanhamento. Não é essa operação, assim, tem que acompanhar, muda, o resultado da operação muda para quem faz acompanhamento pós-operatório e para quem não faz acompanhamento pós-operatório. E a gente tem já muito tempo na estrada para ter certeza disso. E a atividade física muda o tempo de evolução da doença, muda a disposição, é o que a Luciana falou, dá um empoderamento enorme. E não é só um empoderamento pessoal, assim, você fica com mais vontade de fazer as coisas, você tem mais disposição para fazer as coisas. Eu acho que realmente são as coisas mais importantes. O acompanhamento e a atividade física são fundamentais. Lembrando que a doutora Paula corre maratona, hein? Lembrando que ela corre maratona. O que nós temos de pergunta? As perguntas continuam chegando aqui, mas enquanto isso eu queria discutir a questão
com vocês, em termos assim de plano de saúde, ao próprio SUS, assim, qual que é a dificuldade de acesso? Vocês acham que os planos de saúde hoje estão tendo mais resistência? O que vocês estão sentindo atualmente em relação à autorização das cirurgias? O que está acontecendo? Se é um problema que a gente diz seria mais a questão econômica do país, porque a questão de resultado, a gente já sabe que isso está bem definido, que a cirurgia, né, tem um papel importantíssimo no tratamento da obesidade. O que vocês acham que está acontecendo em relação a isso? É um conjunto de fatores, pode ser? Pode ser. Um conjunto de fatores. O pobre do paciente que precisa operar, ele não tem conseguido operar com muita facilidade. E eu não acredito que seja só... Claro, 3 milhões de pessoas perderam o plano de saúde nesse país nos últimos 3 anos. Acho que isso é uma coisa extremamente importante, é um determinante, até porque o serviço público não consegue atender a demanda de pessoas esperando, e as pessoas se inscrevem num programa para usar o hospital público, e assim, as filas são enormes, então a pessoa fica desestimulada. Os planos de saúde, por sua vez, existem alguns programas de contenção desse fluxo, porque os planos, não estou dizendo todos, mas tem vários planos que têm programas de contenção em relação à demanda, que é uma coisa, é muito complicado para a pessoa ter acesso. Mas, de qualquer forma, se o paciente tem indicação, se ele tem um plano de saúde, ele consegue ter acesso. Isso é um fato. Se ele tem esse tipo de coisa, ele vai ter acesso, não vai ter dificuldade. Se o paciente tem um plano de saúde que ele teve que mudar de categoria, ou se ele teve que parar de pagar, aí o acesso já não fica tão fácil em relação a isso. Lembrando que essa conta, na verdade, ninguém está fazendo, porque a operação ela sai menos cara do que o tratamento clínico. Principalmente porque ela funciona mais que o tratamento clínico. E ela evita complicações isso, que custam dinheiro. Que custam dinheiro e que o tratamento clínico faz com que você ganhe peso, perca peso, ganhe peso. Então, esse ganhe, perca, ganha, perde, é extremamente nocivo para o organismo. Então, a cirurgia, nesse sentido, ela é muito mais eficiente do que o tratamento clínico. E a cirurgia laparoscópica, acredito que isso vai ser um motivo, já foi estudado em outros lugares do mundo, está sendo estudado com muita precisão por essa sociedade, e a sociedade vai demonstrar que a cirurgia laparoscópica custa menos que a cirurgia aberta. Na verdade, a cirurgia minimamente invasiva, não só a cirurgia laparoscópica, cirurgias minimamente invasivas, porque o paciente, ele não tem mais aquele conceito de ter que ir para uma UTI para fazer o pós-operatório. Muito pelo contrário, a gente opera o paciente, quer que ele vá andar 1 hora depois que ele está recuperado. Por quê? Porque ele vai andar, ele vai prevenir trombose, ele vai prevenir embolia, ele vai conseguir respirar. Os pacientes que têm muita obesidade têm muita dificuldade de respirar deitado. Então, às vezes você vai lá, vou medir a saturação para ver como é que ele respira, e ele realmente respira com muita dificuldade, porque as pessoas com muita obesidade, elas não dormem de barriga para cima, elas dormem de lado, ou então dormem um pouquinho mais elevado. Então, você coloca no pós-operatório, ele deitado, a pessoa deitada, tem muito mais dificuldade de respirar. Então, o que a gente faz muito é o fast track, que é, na verdade, você ter uma recuperação mais rápida da anestesia, ter uma recuperação mais rápida do ponto de vista colocar o paciente no quarto, colocar ele andando, ele se mexendo, e comer no dia seguinte, e se alimentar no dia seguinte e ir embora para casa o mais rápido possível. Operação segura, uma operação extremamente segura, uma operação que existe há mais de 60 anos, e segura, que dá resultados. Para a mulher, que a gente tem que falar de mulher hoje, ela modifica, como eu disse, muitas vezes a pessoa começa a fazer planos que nunca fez na vida, principalmente a mulher. As perguntas aqui não param de chegar. E aí, a Nath Martins queria a opinião sobre a cirurgia revisional, especificamente sobre sleeve para bypass. Qual é a indicação? Por que ela quer?
Ela que não comentou, talvez ela passe para a gente aqui. Nath, fala para a gente por quê. Em relação à cirurgia revisional, significa uma segunda cirurgia. Mas como? A gente está dizendo que não consegue operar nem da primeira vez e agora a gente está falando já numa segunda cirurgia? Então vamos voltar para talvez o que a gente devia ter falado no começo da sessão e de todas as sessões dessa casa, que a obesidade é uma doença crônica. E então ela está lá todo dia. Todo dia. Inclusive, nós podemos hoje, antes de pensar, por exemplo, numa cirurgia revisional, associar medicamentos novos, muitos que vêm do conhecimento da cirurgia bariátrica, para tentar aumentar a potência de uma operação. Mas ela já respondeu por que ela quer uma cirurgia revisional? Talvez em relação a transformar... Existe uma frase que eu sempre falo para as pacientes quando elas estão no meu consultório. Você nunca vai ser magra, mas você vai estar magra. Então, estar é um verbo que é estado, é naquele momento. Então, uma das coisas que fala, quando a gente fala de cirurgia revisional, uma cirurgia de um sleeve virar um bypass, qual que é o grande problema? O problema é que se você está ganhando peso com o sleeve, então o que está errado é a forma como você está reorganizando a sua vida em torno da cirurgia. Porque o que acontece? Você vai lá fazer uma outra cirurgia revisional, que é o que a gente chama de cirurgia revisional. Olha, eu quero ter direito à minha segunda cirurgia, porque a minha primeira cirurgia não foi boa para mim. Na verdade, precisa entender o que é o contexto da sua primeira cirurgia. A cirurgia foi feita errado? Não. A cirurgia foi feita de uma forma correta? Foi. O que está errado? Então está errado a forma como você está vivendo, a forma como você está acompanhando, a forma como você está comendo, a forma como você está reorganizando a sua vida. Por isso que, às vezes, o resultado de uma cirurgia revisional ele não é tão animador quanto a primeira cirurgia. A Paula foi muito didática, mas é importante que todo o nosso público entenda que cirurgia revisional, uma segunda cirurgia, as indicações de uma segunda cirurgia são absolutamente normativas para todo mundo. Existe um consenso que ninguém tem uma opinião própria aqui. Nós investigamos se existe uma falha anatômica, se existe uma indicação de uma segunda cirurgia, que ela seja ou que ela acrescente um mecanismo de ação que não existe na primeira cirurgia. Agora, se isso não for feito, ela também não deve ser feita. A Nath respondeu para a gente, mas eu acho que a doutora Paula respondeu já. Recuperei o peso, fiz sleeve e vou fazer bypass. Então, foi exatamente a colocação feita. A Poliana está questionando aqui qual que seria a técnica cirúrgica para as mulheres pós-menopausa, se a gente teria alguma indicação específica para esse caso. Então, em relação à pré e pós-menopausa, a essência seria maior ou menor emagrecimento e maior ou menor deficiência nutricional. E existe uma coisa muito interessante que é exatamente o contrário do que a gente pensa. Por exemplo, para a doença óssea. Parece que a mulher pós-menopausa sofre menos do que a mulher pré-menopausa. Então, de novo, eu acho que o que vai indicar uma operação ou outra são as doenças associadas. Eu queria pegar o gancho da Paula, que falou de 70 anos, e expressar aqui a minha opinião. Isso é uma legislação, a gente tem uma idade que a gente pode operar, mas isso precisa ser revisto. A Sociedade Americana já fez isso. Não existem limites de idade mais para operar, o que é óbvio. Porque se precisa fazer um bypass no coração, por exemplo, não tem idade. E, na verdade, a nossa legislação ela é muito mais limitada por conta dos planos de saúde das seguradoras conseguirem pagar as cirurgias, porque as seguradoras têm dificuldade de pagar cirurgias para todo mundo, quanto mais para uma pessoa que está acima de 65 anos. Não existe isso. 65 anos, 70 anos, se for uma coisa que vai beneficiar o paciente, não tem idade. Porque a operação é segura, porque é uma operação eletiva, é uma cirurgia marcada. Pois se eu posso operar um doente com 75 anos de urgência, como é que eu não posso operar um doente de 75 anos com uma operação marcada? E dar qualidade de vida para os anos que sobram. E hoje o número de pessoas que têm mais idade
e que estão muito ativas é muito grande. Então, por que você vai limitar uma pessoa de 70 anos de fazer uma cirurgia só porque ela tem 70 anos? Isso não é um motivo suficiente por ele. Precisa ver as condições clínicas. As pessoas hoje com 70 anos estão extremamente ativas, estão na sociedade, estão dirigindo, estão saindo, estão vivendo, estão tendo uma longevidade muito maior. Então, elas têm direito a fazer uma cirurgia, porque isso, principalmente nesse ponto da idade, que é a hora que você tem muito mais limitação articular, você tem mais dor nas costas, você tem mais artrose, tem mais dor no joelho, tem dor na bacia, é extremamente limitante a obesidade nessa faixa etária. Tirar 30 quilos de peso de um par de joelhos é espetacular. Né? Na verdade, acho que a legislação que está pendente de revisão é dos planos de saúde, porque o próprio Ministério da Saúde já fez essa revisão, tirou o limite de idade. O Conselho Federal de Medicina, na resolução sobre cirurgia bariátrica, também retirou. E a gente não fala, não é a idade cronológica, é as condições clínicas do paciente que vão determinar a necessidade de cirurgia, né? A condição. Algumas perguntas vieram aqui, mas eu até pediria para que reformulasse as perguntas, porque alguém perguntou assim, quais os riscos da gastrectomia total? Eu acho que talvez ela tenha que especificar mais qual que é o objetivo, né? Que ela está querendo que a gente ajude. Talvez, a Nath é do paciente do pólipo, não? Não, aqui é a Virgínia Pádua. Gastrectomia vertical, talvez. Ou tirar o resto do estômago, como a Paula falou. Eu acho que ela vai ter uma operação segura, vai aumentar um pouquinho do tempo cirúrgico, mas não... Tem um pós-operatório um pouquinho diferente, mas não é alguma coisa que vai acarretar uma morbidade, uma mortalidade maior. Tem que saber fazer, é claro. Não é com um cirurgião inexperiente que vai fazer isso. Mas, hoje em dia, nós operamos tantos pacientes, os médicos que fazem cirurgia bariátrica são muito habilitados hoje. Então, se faz muita cirurgia. Então, os cirurgiões estão muito bons, fazendo as cirurgias com muita rapidez, com muita eficiência e com muita baixa mortalidade e muita baixa morbidade. Agora chegou uma questão aqui de Marina, né? Na verdade, ela pergunta se ela teria indicação da cirurgia, né? Assim, a princípio parece que sim, mas o ideal é que ela procure um médico, um clínico, um cirurgião e faça uma avaliação adequada, né? Clinicamente dela. E chegou agora Cris Góes, questionando que ela fez bypass há 6 anos, com o anel está deslocado, né? E eles estão falando em retirar por endoscopia, mas ela tem receio de reganho de peso, né? E aí ela está perguntando sobre a cirurgia, assim, qual seria a melhor forma, por endoscopia ou cirúrgica, né? Eu acho que aí vai depender de onde estão. Precisa fazer um comentário. Como é que ela chama? Cris Góes. Cris, eu queria fazer um comentário para você. Você não tem que ter medo de tirar o anel. Hoje em dia, a gente faz a cirurgia sem anel. A maioria dos cirurgiões, a gente não usa mais o anel. Até porque o anel, ele tem uma peculiaridade. Muitas das pessoas que têm o anel não comem carne, não comem proteína e comem muito carboidrato. E aí sim que você vai ter um ganho de peso maior. Então, eu acho que o medo que você tem que ter é um medo no sentido de que precisa rever como é que está a sua parte alimentar. Porque o fato de tirar o anel não vai fazer você engordar. O que vai fazer você engordar é a qualidade da comida que você vai ingerir. Em geral, quando se coloca o anel, a limitação para carne, para frango, para alimentos mais fibrosos é muito grande. Então, você passa a comer mais o carboidrato. E a hora que você fica sem isso, hoje em dia, eu não me lembro quando foi que a gente não pôs anel. Não me lembro de ter posto anel nos pacientes. A gente não usa mais anel. E nem por isso os resultados são ruins. E o anel, lembra, hoje a gente sabe que o ter ou não ter, o anel, ele está justamente na passagem desse estômago pequeno para o intestino. E o objetivo seria conter essa passagem. Hoje nós sabemos que essa passagem do estômago para o intestino, o tamanho dela, em médio e longo prazos, não é determinante da pessoa estar magra
ou não. Outra coisa para ser considerada é que quando se colocou, e muita gente colocou anel, quer dizer, toda a história da cirurgia bariátrica no Brasil do início foi com anel, então existem muitas pessoas que estão muito bem com anel, mas para colocar o anel acaba tendo que deixar o estômago um pouquinho maior. E quando se colocava o anel, se fazia mais cirurgia aberta, né? Hoje a gente tem o recurso de fazer a cirurgia minimamente invasiva, então a gente consegue deixar o tamanho do estômago menor e fazer a emenda. Hoje nós temos emenda, né? Nós temos o recurso de ter grampeadores, a gente tem uns instrumentais melhores que a gente consegue medir o tamanho do tamanho dessa ligação entre o estômago e o intestino. Então a gente consegue deixar aquele tamanho exatamente como foi programado para o anel, sem ter um anel. E a Cris também pergunta qual que seria o melhor método, cirúrgico ou por endoscopia? Eu acho que aí vai depender. Depende de como tiver o anel, aonde está o anel. Porque para tirar por endoscopia, ele tem que estar apontando para dentro. Se não estiver apontando para dentro, não está. Mas eu acredito que para ela ter que tirar o anel é porque ele destruiu. Né? Deve ser. Ou então ele está mal posicionado, ele escorregou e está fazendo uma obstrução. E aí se pode fazer por uma técnica minimamente invasiva, uma laparoscopia. Às vezes não é muito fácil tirar esse anel. Então precisa estudar muito bem qual é o posicionamento do anel, onde ele está, para que se possa saber qual é o melhor meio de tirar esse anel. Minha tese foi sobre anel. E, na verdade, o que a gente identificou é que os pacientes vomitam mais, têm dificuldade de comer carne branca, carne vermelha. Então, o grande problema do anel é esse. Né? Então, mais carboidrato. Exatamente. E come mais carboidrato, e o carboidrato puxa mais carboidrato. Então, você come o carboidrato, fica com mais fome, fica com mais vontade de comer, e um carboidrato puxa outro, e aí que você tem as pessoas ganhando mais peso, você não consegue comer mais proteína. Mas quem tem o anel e tá bom, tá ótimo. Não tem que, né? Tá bom. Então, tem que mexer. Se o anel tiver, não tem que tirar anel. Não tem que tirar anel. Quem está com anel, tem a cirurgia, tá bem equilibrado com isso, não tem que mexer. Deixa lá. Elizabeth faz uma pergunta. Podem falar sobre a bactéria, por favor? Eu imagino que seja o Helicobacter. E Abraços de Portugal, ela está nos vendo de Portugal. Ah, que legal. Que legal. Então, ela fala da bactéria, eu imagino que seja o Helicobacter. Que precisa ser tratado no pré-operatório. Existem escolas hoje, eu não entendo isso, mas existem escolas achando que, por exemplo, não precisa fazer... Veja, nesse problema de eu conseguir operar menos que 2% das pessoas que poderiam operar, o que acontece? Isso está errado. Querer enxugar custo onde não pode enxugar custo. Então, existem pessoas que acham, por exemplo, que não precisa fazer endoscopia no pré-operatório. Mas isso é uma prática muito executada nos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, os pacientes não fazem endoscopia. Como é que você sabe que tem bactéria e não tem bactéria? Então, isso são mitos, são verdades. O fato é que quando você tem, por exemplo, uma úlcera, você tem que tratar a bactéria. Isso é um fato, isso é muito conhecido e isso é uma coisa muito, muito presente. Se você tem uma gastrite cronicamente ativa, você tem que tratar a bactéria. São situações específicas que você sabe que você tem que tratar. Agora, é como a Luciana falou, tem países, tem lugares que não se faz uma endoscopia e nem por isso se deixa de fazer uma cirurgia. Então, a bactéria, o fato dela estar presente não é limitante. 70% da população tem. 70% da população tem bactéria, com uma endoscopia que não é muito representativa e nem por isso tem algum problema com a bactéria. A Nath retornou aqui sobre cirurgia revisional e aí ela pergunta se o risco é maior em relação à primeira, né? Obviamente. Nath, se você tiver uma verruga e tirar a verruga e a verruga voltar no mesmo lugar, vai ser mais complicado até para tirar uma segunda verruga. Imagina uma segunda operação. Quer dizer, a operação ela é segura quando bem feita, em serviços bons, em quem sabe operar. Mas uma segunda operação sempre terá um risco maior do que uma primeira operação. E se
Custo maior. Você vai ter um custo maior, você vai ter uma cirurgia mais trabalhosa. Não é qualquer cirurgião que pode executar uma cirurgia revisional, que é a segunda cirurgia, porque é uma cirurgia de maior risco, porque você não está fazendo uma primeira cirurgia. Muitas vezes você está tendo que desfazer uma primeira cirurgia e fazer outra cirurgia, ou muitas vezes você vai ter que mexer numa área que já foi mexida. Então, ela é segura, a revisional é uma cirurgia segura, mas não é uma primeira cirurgia. O Júnior está perguntando aqui, Júnior Tussi, justamente o que a gente já falou, se a bolsa, né, quando se coloca o anel, é maior. É maior, que para colocar o anel precisa deixar o estômago maior. Agora, a Paty Velasco, ela coloca assim, mito ou verdade? Quem faz bariátrica não pode comer bagaço de frutas. Então, depende da bariátrica. Depende da bariátrica. O que acontece é que a comida vai para um lado, por exemplo, no bypass, e as enzimas que digerem a comida vão para o outro lado. Eles vão se encontrar numa outra emenda, como a Paula falou embaixo. E é justamente nessa emenda, porque a comida veio sem estar digerida, é que o bagaço pode entupir, a gente chama isso de bezoar. Isso pode acontecer depois da cirurgia bariátrica. Uma orientação para vocês que estão nos ouvindo é assim, não é que é proibido, mas tem que mastigar devagar. Isso é a coisa mais importante. Não é só mastigar devagar, é mastigar devagar e entre uma garfada e outra, é você esperar um pouco para aquilo descer. Então, não é proibido, mas a gente recomenda que se evite de comer bagaço. Não é proibido, mas evita. A Thaís aqui faz um questionamento que há 5 anos, né, ela fez a cirurgia, emagreceu 53 e recentemente ela fez um implante de hormônio e ganhou 5 quilos. Aí ela pergunta, a causa do ganho de peso pode ser o implante? Quantos anos ela tem? Ela não falou aqui. Não disse. Thaís, quantos anos você tem? Do que é o seu implante? Vamos esperar essas especificações antes de responder. E aí a gente está chegando assim, né, mas no final a gente queria... Está acabando já? Já. Deu uns 9 minutos. Mas... E a gente queria conversar sobre assim, qual que seria a mensagem que a gente vai deixar para a paciente em relação à cirurgia bariátrica. É o melhor tratamento para a obesidade. Hoje é o melhor tratamento. Talvez o melhor tratamento mude. A gente já sabe hoje que um remédio, por exemplo, lembrando que quase tudo, o mecanismo vem dos que a gente conhece na cirurgia bariátrica, né? A partir do resultado da operação, da mudança hormonal, dos hormônios do intestino, não é esse mesmo hormônio do implante. A indústria farmacêutica sintetiza e coloca alguma coisa para agir no mesmo receptor. Hoje nós sabemos que um só não adianta, porque a cirurgia bariátrica muda muita coisa ao mesmo tempo. Então, existem muitas indústrias hoje querendo mudar muitas coisas ao mesmo tempo com remédios. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar, eu não sei quanto isso vai custar e, principalmente, eu não sei se os estudos que são feitos em animais vão poder ser reproduzidos em humanos. Então, por enquanto, o melhor tratamento para a obesidade é a cirurgia bariátrica. Tem várias medicações aparecendo agora, sendo lançadas em relação, prometendo que vai ajudar a emagrecer, só que são medicações caras. A hora que você vai fazer um tratamento para isso, é extremamente caro, ou seja, é restrito só para algumas pessoas o uso da medicação. E, mesmo assim, o resultado disso é muito ruim. Então, hoje, como a Luciana falou, o melhor tratamento para a obesidade e para as doenças metabólicas é a cirurgia. Os resultados da cirurgia são bons. Eles são resultados bastante evidentes quando a gente analisa. Isso vai desde, sim, como a gente conversou, de tirar 30 quilos de cima de um joelho, por exemplo, como diminuir a incidência de mais de 20 tipos de câncer que estão relacionados à obesidade.
A Thaís E fora que diminui muito, isso é provado, diminui muito o risco de doença cardiovascular. Então, existem vários cardiologistas hoje já indicando cirurgia, porque trabalho científico mostrando a diminuição tanto de derrame quanto de infarto agudo do miocárdio, só por conta de você conseguir fazer esse tipo de prevenção. Só para colocar, a Thaís respondeu que ela tem 39 anos aqui, né? Aquela paciente que perdeu, né? Acho que seja. Eu não acho que a causa seja. Uhum. Talvez você revisar um pouquinho a sua forma de alimentação. Existe uma coisa que é assim, quando a gente acabou de operar, está todo mundo naquela história de, olha, eu estou na minha lua de mel, então eu estou na minha lua de mel, eu estou perdendo peso. Então, são duas coisas que eu queria falar. Existe uma fase que é a perda de peso. Essa fase é uma fase muito boa, todo mundo está animado, está feliz. O resultado é a perda de peso. Mas existe uma fase que é a hora que a fase eu vejo como a fase mais difícil, que é a fase que você tem que manter o peso. E essa fase, ela não existe um resultado tão aparente quanto perder o peso. Então, aquele resultado de você manter o peso, ele é mais chato. Então, mantém o peso, e não parece que isso é um resultado, mas isso é um resultado. E aí é a hora que você larga de você prestar atenção nesse resultado, porque ele é um resultado que ele não acontece de uma forma tão evidente quanto a perda de peso. Então, eu acho que é nesse ponto que talvez ela tenha largado e ganhado um pouquinho de peso, e não um implante. Ela colocou implante para não menstruar? Ela falou, deve ser, ela não falou aqui. A Polly Rubier também faz uma pergunta assim, se ela pode doar sangue. Ela fez cirurgia bariátrica, perguntando se pode doar sangue. Depende de quanto tempo você fez a operação e depende de algumas coisas, alguns exames que precisa fazer. Depende de como é que está o seu acompanhamento, depende se você tem uma estabilidade de hemoglobina, você não está tendo uma alteração menstrual muito grande, porque às vezes as mulheres, quando elas operam, existe uma irregularidade muito grande na parte menstrual. Tem mulheres que não menstruam e passam a menstruar muito. E, nesse sentido, enquanto não estiver estabilizado, a gente não recomenda que vocês doem sangue, a não ser que você tenha, durante muito tempo, uma estabilidade na hemoglobina, uma estabilidade no ferro, na ferritina, que são os marcadores relacionados à anemia, né? Pois é. E aí, alguém pergunta assim, se é importante, né, a família estar do lado, né, da paciente. Eu acho que é sempre importante o apoio dentro dos familiares, o apoio. Eu vejo como uma parte fundamental o apoio da família, porque a família tem que estar envolvida, porque se a família está envolvida, o seu resultado é melhor, vai todo mundo te colocar para cima. É muito difícil você fazer uma cirurgia e não ter o apoio das pessoas ao seu redor, porque as pessoas vão falar, tá vendo? Você fez isso não deu certo, isso vai dar certo, e olha, tá vendo? Qualquer coisa que aconteça, olha, tá vendo o que você fez? É fundamental o apoio da família. E assim, para a gente ir finalizando, qual que seria o benefício para as mulheres, né, da cirurgia bariátrica? Eu acho que a gente já discutiu muito aqui, mas é só para a gente finalizar aqui que vocês deixariam de mensagem principal. A mulher jovem, talvez o principal seja a fertilidade. Alguma coisa muito importante hoje é a doença do fígado. Hoje nós sabemos que a mulher sofre mais por ter gordura no fígado. E hoje a principal causa de indicação de transplante de fígado é a esteatohepatite, que é a gordura que se inflama, para a mulher, para o homem ainda não. Hoje, para a mulher, a principal causa de indicação de transplante de fígado é o que a gente chama de esteatohepatite não alcoólica. Outro benefício é a mulher mais madura, que tem a doença articular e que é muito beneficiada pela perda de peso. E também a mulher jovem, né? Os adolescentes, as pessoas mais jovens, que vão ter um desenvolvimento social, profissional. Isso é extremamente importante, a gente não falou isso, mas tem muitas pessoas que não conseguem emprego porque estão obesas. Né? Então, eu acho que a cirurgia ela vai recolocar as pessoas no mercado, vão colocar as pessoas, vai ter uma recolocação das pessoas socialmente, profissionalmente, psicologicamente. Eu acho que realmente vale muito a pena.
Eu vou ter que comentar uma mensagem que foi enviada de Tereza Guimarães. Colocou assim: 3 cirurgiãs maravilhosas, 3 meninas super poderosas, debate nota 10. Então, Muito só para obrigada, comentar, Tereza. Muito obrigada. Obrigada, viu? E eu acho que a gente, para finalizar, é deixar a mensagem assim, que a cirurgia tem um papel muito importante, não só na diminuição das complicações, como também na qualidade de vida. É importante que a gente lembre que é uma doença crônica, que a gente, né, mencionou aqui. É uma doença crônica que não tem cura, ela tem Exatamente. controle. E como toda doença crônica, ela tem que fazer um controle para o resto da sua vida. E a gente tem que lembrar o seguinte, da responsabilidade do paciente. Ele fez uma troca, ele trocou a obesidade por uma cirurgia. Então, ele tem que acompanhar, ele tem que monitorar as vitaminas, ele tem que fazer o uso, né, da suplementação, porque o resultado está vinculado a esse Na verdade, acompanhamento. ele trocou uma doença por uma qualidade de vida muito melhor. Essa troca que ele fez. Uma qualidade de vida muito melhor. E aí a gente queria até... Faz porque vale a pena. Exatamente. Faz que vale a Eu pena. acho que a cirurgia é muito bem indicada, ela tem que ser acompanhada e ela tem um resultado muito bom, né? E eu acho que nós estamos finalizando. Queria agradecer a presença das cirurgiãs, né, doutora Paula Volpe, doutora Luciana Elcadre. E na próxima semana estaremos aqui novamente com o Body Life, né? Sempre às quintas-feiras, né? Às 20 horas, né? Boa noite a todos. Boa noite, muito Boa obrigada. noite, obrigada. Eu fiz a cirurgia metabólica. Mudou completamente. Meu colesterol, fígado, esteatose, controle de peso, pressão, mudou tudo. Eu tomava 2 remédios por dia e não conseguia controlar minha diabetes. Eu gastava bastante com medicamentos para tentar controlar a diabetes tipo 2, mas sem resultado. Não era eficiente, os remédios não conseguia controlar. Não usei insulina, não precisei, o diabético tipo 2 nem sempre é necessário.